Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e eu quero ler com vocês hoje o versículo 18. Romanos, capítulo 5, versículo 18 é o tema de hoje. Tem sido tão bom estudar, mergulhar na carta de Paulo aos Romanos. É isso que temos feito nas últimas semanas e estamos sempre aqui de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Então já quero te fazer um convite, você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e vem conosco maratonar a palavra de Deus, amanhecer meditando na Sagrada Escritura. E claro, o nosso devocional fica salvo. Tem algumas pessoas que assistem durante o dia e não há problema nenhum nisso. O mais importante é estar com o coração aberto e absorver o que Deus tem para você, tá bom? Ontem, como foi feriado, e super natural todo feriado, a gente tem uma audiência um pouco mais baixa aqui, afinal de contas, a programação das pessoas costuma mudar. Mas ontem o devocional, gente, foi uma bênção de Deus. Então, eu te convido, se você não viu o devocional de ontem, dá uma visitada lá depois desse aqui ou em um outro momento do dia, porque Deus vai te abençoar profundamente, vai revigorar a sua fé através da palavra que meditamos ontem. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Eu li aqui na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Vou colocar aqui na NVT, que é uma tradução com uma linguagem um pouco mais atual, vai te ajudar a compreender melhor. Olha só, olha a diferença de tradução. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu culpa e trouxe vida a todos. Eu já me fiz uma pergunta que certamente a maioria de vocês já deve ter feito em algum momento. Seria justo que, por conta do pecado de Adão, toda a humanidade sofresse o dano e a condenação desse pecado, da entrada do pecado no mundo? E num primeiro momento nos parece algo injusto, afinal de contas, é você pagando por algo que você não fez. Primeiro de tudo, é importante pensar que quando Adão e Eva pecam, ali estava toda a humanidade criada. Então, só por essa perspectiva, toda a humanidade já pecou, tá bom? Agora, é muito importante você entender que o que num primeiro momento parece injustiça, na verdade, é uma estratégia de Deus para trazer redenção, para trazer conserto ao problema. E aqui entra uma observação muito importante, gente. A queda do homem, o pecado, não foi uma surpresa para Deus. Deus não precisou traçar um plano B depois que Adão e Eva pecaram. Deus ele não se viu desesperado pensando, olha, eu falar meu Deus, né? Mas Deus não fala meu Deus, né? Deus não se pegou pensando assim, o que é que eu vou fazer agora que o homem infelizmente estragou tudo? Não. Deus, na sua onisciência, ele é conhecedor de todas as coisas, inclusive passado, presente e futuro. Eu gosto de um salmo de Davi onde ele diz assim: ainda a palavra nem me chegou à boca, mas tu já conheces, ó Senhor. Então, Deus ele sabe de todas as coisas. Ademais, eu quero ler com vocês, gente, um texto que está lá em Apocalipse capítulo 13. Abre comigo aí, Apocalipse capítulo 13, versículo... Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha só. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. É interessante pensar que esse Cordeiro é Jesus. E, cronologicamente falando, Jesus morreu há 2000 anos atrás, correto? A gente está aqui no ano 2024, depois de Cristo, calendário gregoriano. Então, Jesus morreu aproximadamente há 2000 anos atrás. Mas Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que esse cordeiro, inclusive está com letra maiúscula, é um título, uma figura de Jesus, ele foi morto desde a criação do mundo. Por quê? Porque Deus, já sabendo que o homem pecaria,
ele já providencia a solução antes mesmo do problema acontecer. Então, quando o homem peca, primeiro, Deus não é pego de surpresa. Segundo, esse juízo pelo qual toda a humanidade passa a ser culpada pelo pecado de Adão não é de modo nenhum injustiça. Até porque todos nós, se estivéssemos no Éden, nós pecaríamos. Ah, Tiago, fale por você, fale por Adão. Eu não pecaria, não. Com certeza todos nós pecaríamos. Adão estava no contexto perfeito, com a saúde perfeita, com a companheira perfeita, num ambiente perfeito. Conversava com Jesus, com o Pai todos os dias. Era discipulado diretamente por Deus. Ninguém viveu uma condição humana mais favorável que Adão e Eva. E ainda assim eles caíram. Isso nos mostra que sempre que nós nos entregamos aos nossos próprios desejos, fazemos uma péssima escolha. E mesmo no melhor cenário, nós escolhemos mal. Do contrário, Jesus, que é dito o segundo Adão, ele é um dos títulos de Jesus, ele é o segundo Adão. Jesus, ele mesmo no deserto, passando muita necessidade e profunda tentação, ele permanece fiel. Isso nos ensina muito que a nossa fidelidade a Deus, ela não está limitada a ambientes. Tá? É até um parêntese importante para você entender aqui. Porque às vezes a gente coloca a culpa da nossa frieza espiritual no ambiente. Eu sei que o ambiente influencia, mas o ambiente não determina. Nós precisamos dar conta de nós mesmos. Porém, sozinhos nós não conseguimos. Precisamos do Espírito de Deus. Quando Adão e Eva pecam e a humanidade ela é condenada por conta disso, Deus já estava ali provendo uma solução. Porque se Deus deixasse para cada um, Deus falasse assim, ó, só vou culpar Adão e Eva pelo pecado de Adão e Eva. Cada um vai ser responsável por si. Sabe o que aconteceria? Todos nós pecaríamos. E todos nós, sendo responsáveis pelos nossos próprios pecados, todos nós iríamos para o inferno. Agora, quando Deus coloca o pecado de Adão sobre toda a humanidade, ele cria um padrão. Preste bastante atenção nisso, porque é profundo isso aqui. Ele cria um padrão de justiça, onde um faz e todos levam a carga. Adão peca, Eva peca e toda a humanidade leva a carga. Isso é profundamente estratégico da parte de Deus, porque lá na frente, se pelo pecado de um todos são condenados, pelo sacrifício de um, Jesus Cristo, todos podem ser salvos. Então, quando você pensa assim, ó, é injusto que eu pague pelo pecado que Adão e Eva cometeu, você está criando uma lei de cada um por si. E essa lei de cada um por si não salva ninguém, porque ninguém é capaz de se salvar sozinho. Mas quando existe um padrão onde toda a humanidade é condenada pelo pecado de Adão, então toda a humanidade também pode ser salva pelo sacrifício de Cristo. Você entende? Então, quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 18, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Agora, para fecharmos o nosso devocional, eu quero refletir contigo o seguinte. Quando Jesus morre na cruz e restaura a nossa conexão com Deus, ele não apenas conserta o que estava quebrado. Ele cria algo muito mais sublime. A condição que nós temos em Cristo, anote o que eu vou te dizer. A condição que nós temos em Cristo, ela é superior à condição que Adão tinha no Éden. E é claro, não estou falando de saúde, ou de longevidade, ou de capacidade física humana, mas a condição de estar guardado em Cristo e ter o acesso resguardado a Deus. Em Cristo eu tenho acesso a Deus. Quando Adão peca, quando Eva peca, eles são expulsos do Éden, expulsos do paraíso. E eles não voltam mais para lá. Porém, quando eu, Tiago, peco, quando você comete um pecado, ainda hoje, você tem a possibilidade de, através de Cristo, alcançar o perdão e retornar na reconciliação ao Pai. Sabe o que é que eu aprendo nisso aqui?
E para ser sincero, isso é o que mais ficou no meu coração quando eu li esse versículo para fazer esse devocional, é que Deus, ele é um Deus de recomeços. E quantas vezes nós precisamos de recomeços, né? Às vezes as pessoas não nos dão novas oportunidades, muitas vezes de modo justo até. Você traiu a confiança de alguém, você feriu o voto de confiança que alguém te deu, e essa pessoa pensa, olha, eu não posso infelizmente mais te dar uma outra chance. A sociedade muito cruel, ela muitas vezes tira as nossas oportunidades. O mundo, por assim dizer, ele é injusto. Mas em Cristo, nós sempre encontramos uma oportunidade de recomeçar. Você vê tantos enfermos recomeçando quando encontram a Cristo. Você vê tantos pecadores recomeçando quando encontram a Cristo. Você vê mortos recomeçando quando encontram a Cristo. Cristo, ele ressuscita Lázaro, seu amigo. Ele ressuscita o filho de uma viúva da cidade de Naim. Ele ressuscita a filha de Jairo. E ele pode ressuscitar a sua vida exatamente hoje. Eu creio que Deus, ele nunca dá ponto sem nó. Se você está aqui assistindo esse devocional, é porque você precisa dessa palavra. É porque você precisa, de algum modo, recomeçar em alguma área da sua vida. E quem vai te fortalecer para isso, quem vai te possibilitar para isso, é Jesus. E trazendo novamente o entendimento que nós falamos aqui no início do devocional, de que Adão pecou e por conta de Adão toda a humanidade foi culpada, pare para pensar aí quantas vezes você leva a carga do erro que outra pessoa cometeu. O cenário familiar é cheio disso. Às vezes você leva a carga de pecados, quando eu digo carga de pecados, no sentido assim, por exemplo, você tem uma pessoa na sua casa que é extremamente agressiva, violenta. Um pai, uma mãe, um irmão, você não escolheu nascer naquela família. Mas Deus te colocou ali, eu creio que Deus é bondoso e Ele conhece o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. E a gente está ali vivendo um cenário que não fomos nós que construímos. E estamos vivendo o dano daquele cenário. Está pagando pelo pecado de outras pessoas, digamos assim. Na nossa sociedade, é muito comum que a população pague, por exemplo, por diversos desvios, escândalos, erros, crimes de políticos. Você pagando pelo erro do outro. E quantas situações da sua vida você pensa, Tiago, essa parte da minha vida aqui, ela está morta e a culpa não foi minha. De fato, tem momentos onde a culpa é nossa, tem momentos onde a culpa não é nossa. Mas é um grande equívoco gastar energia procurando o culpado, enquanto a solução está na nossa frente. Lá em João capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda, ele está ali, Jesus está na frente dele, Jesus pergunta para ele, queres ser curado? E ele fala assim, olha, eu quero ser curado, mas infelizmente, sempre que o anjo vem mexer as águas, alguém vai lá e se joga nas águas antes de mim. Ele está procurando culpados, ele está dando desculpas, enquanto na verdade a solução está na frente dele. Jesus não perguntou por que ele ainda estava doente. A pergunta não foi essa. A pergunta foi, queres ser curado? Então, nesse momento, nós estamos diante daquele que pode nos dar um recomeço. Um recomeço na área sentimental, um recomeço na área espiritual, um recomeço na área profissional. Eu não sei qual é o recomeço que você precisa, mas eu sei que existe um Deus, Jesus, o segundo Adão, é aquele que nos dá uma oportunidade imerecida, uma oportunidade de recomeçar e de fazer diferente. Porque se pelo pecado de um, todos são condenados, também pelo ato de justiça de Cristo, ele remove a culpa e traz vida a todos nós. Amém? Vamos orar nessa manhã, gente. Glória a Deus por essa palavra. Eu desejo muito que você abrace, agarre essa palavra com todas as suas forças. Inclusive, vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz antes no devocional, tá? Eu vou abrir hoje, exclusivamente hoje, para você. Bem, assim, o meu Instagram está disponível o momento que você quiser para poder conversar comigo, mas eu nunca comissionei, nunca dei esse gatilho no final para você falar comigo, mas hoje especialmente. Se você precisa recomeçar, eu estou disposto a te ajudar. Você vai lá no meu Instagram, @tbatista8, e vai colocar qual é o seu pedido de oração. Tiago, estou com pressa, não tenho tempo de ver o Instagram. Coloca aqui nos comentários desse devocional e nós vamos orar por ti,
para que a vontade de Deus seja feita e para que você viva uma grande virada na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. O Senhor é um Deus de recomeços. E assim como Jesus, Ele restaura aquilo que estava perdido pelo pecado. Meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor restaure aquilo que está quebrado dentro de nós. Meu Deus, eu não sei quem precisa aqui de um recomeço na área profissional, de um recomeço na área sentimental, de um recomeço na área espiritual. É o Senhor quem conhece os corações. Mas independente das nossas necessidades, eu sei que o Senhor tem resposta e tem capacidade de nos dar uma nova oportunidade para recomeçar. Senhor, pela sua misericórdia, Pai, e para que o seu nome seja exaltado, permita a mim e aos meus irmãos vivermos grandes milagres em nossa vida. Vivermos uma virada em nossa vida de hoje em diante. Fala aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Devocional de ontem você precisa muito assistir porque foi uma bênção e vai falar o teu coração. Tá bom? Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.